Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues e quero meditar com vocês a liturgia do terceiro domingo da Quaresma, ano litúrgico B. A primeira leitura, Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25. E o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. A Quaresma é um tempo de conversão e de renovação, mas não acontece verdadeira e autêntica renovação se não se passa por uma corajosa revisão da própria vida moral e da própria vida litúrgica com palavras mais simples, dos próprios costumes e da própria oração. A liturgia de hoje chama a nossa atenção exatamente sobre esses dois aspectos importantíssimos da vida cristã. Trata-se de uma catequese muito prática. Não são coisas novas para aprender, mas coisas velhas a ser feitas. Comecemos pelo segundo requisito, a reforma da vida cultual ou litúrgica. Dela nos falou o tópico evangélico. Jesus um dia subiu ao templo de Jerusalém. Ali encontrou gente que vendia, urrava e contratava, como acontece em geral nas feiras livres. Então, indignou-se e, tendo feito um chicote de cordas, não sabemos de que material, começou a derrubar pelo chão mesas e bancos, gaiolas com animais, gritando: "Tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações." Houve quem quisesse ver nesse episódio o início de uma revolta de caráter social e político liderada por Jesus, mas não foi assim. É sem razão. A importância do episódio é um dos poucos referidos concordemente por todos os 4 evangelhos, é de toda ordem religiosa. É na palavra: "A minha casa é casa de oração", mais do que no fato. A purificação do templo é um gesto messiânico. Quer indicar o início do tempo novo, escatológico, em que são oferecidas finalmente a Deus as ofertas como convém, e se adora a Deus em espírito e verdade. Na discussão que se segue com os judeus, Jesus define em que consiste esse culto novo e qual é seu centro e lugar. "Destruí vós esse templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Ele falava do templo de seu corpo. Jesus ressuscitado é o templo do novo culto. Cada oração e oferta a Deus deve ser feita doravante em Cristo Jesus, para que seja um culto espiritual vivo, santo e agradável a Deus. A segunda condição para que nosso culto seja agradável a Deus é que não seja hipócrita, quer dizer, seja a expressão de uma vida toda orientada para Deus e obediente à sua lei, e não um momento separado do resto, um honrar a Deus com os lábios, mantendo o coração e a vida longe dele. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas? Diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de cordeiros e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e bodes." Lembrando essas severas advertências da Escritura, a liturgia nos tornou a propor a primeira leitura de hoje, o Decálogo. "Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo." Esses 10 mandamentos foram a base da vida moral antes do povo hebreu e depois do povo cristão. Não contém toda a lei. Sua forma negativa, não fazer,
indica que se trata de alguns marcos limítrofes, que delimitam um âmbito moral antes que descrevê-lo positivamente. Dentro devem ser colocados toda a lei e os profetas, e de maneira especial o mandamento do amor que os resume a todos. É precisamente esse caráter negativo que assegura os 10 mandamentos sua perene, imutável atualidade. No início, eles são percebidos nem mesmo como lei, mas como evento. O povo entra na aliança com Deus e os mandamentos são um sinal de sua pertença ao Senhor. São a proclamação de seu caráter de povo eleito, diferente de todos, isto é, santo. Daqui o fato surpreendente para nós de que Israel não fala da lei como de um peso ou de uma imposição, mas como de um dom sumamente grande, de um facho que ilumina meus passos. Fala dela com paixão, como no Salmo responsorial de hoje, e como um desmedido orgulho. Ditosos somos nós, Israel, porque a nós foi revelado o que agrada a Deus. O decálogo é uma escolha de vida que Deus propõe ao homem. Olha, que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques. Se não obedeceres e se te deixares seduzir, eu te declaro nesse dia: perecereis. O decálogo é para o homem, não contra ele. Não quer amarrar ou limitar sua liberdade, mas antes soltá-la. Aquilo que proíbe não é, com efeito, algo arbitrário que desagrada a Deus, não se sabe por quê, mas é o que compromete, antes de tudo, o próprio homem e sua possibilidade de ter relações equilibradas com os outros, de ser, em outras palavras, autenticamente homem. O descanso do sábado, por exemplo, é útil ao homem, para que não se reduza a um animal de trabalho, mas do que é exigido por Deus, e é exigido por Deus justamente porque é um bem para o homem. O decálogo é também leigo no sentido de que toca as situações cotidianas, profanas da vida, a família, as relações sociais, o trabalho. Desempenha realmente aquele papel de autenticar o culto com a vida que ouvimos proclamar por Deus com palavras tão fortes. A palavra de Deus, que procuramos explicar até aqui, interpela em mais pontos a nossa vida e se torna estímulo poderoso de renovação. Antes de tudo, em nível de compreensão e de fé. A segunda leitura, nós pregamos Cristo crucificado, força de Deus e sabedoria de Deus. Fez-nos compreender que agora tudo, inclusive a lei, toma sentido a partir de Jesus Cristo. Nós não estamos mais sozinhos diante da lei, a gemer como São Paulo pela nossa impotência em observá-la. Entre nós e o decálogo, existe no meio Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Ele é a sabedoria de Deus para nós, isto é, a nossa lei. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não teria ideia da concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás? Esta lei do Espírito não é menos exigente do que a antiga, pelo contrário, é muito mais. Mas é lei interior, que não se limita a prescrever o bem, mas o executa conosco. O outro ponto em que a palavra de Deus hoje interpela nossa vida refere-se a nosso culto. Que relação há entre nosso culto e nossa vida? Porque se nossas mãos pingam sangue ou violência, se não procuram a justiça e não socorrem o oprimido, Deus repete também a nós, como dizia no Antigo Testamento: deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade. Se nós não honramos o pai e a mãe, mas o abandonamos em sua velhice, confiando-os na solidão de um asilo, sem quase visitá-los, se o mantemos em casa sem respeito e sem amor, só para acrescentar ao crédito o dinheiro de sua aposentadoria, Deus repete a nós também quando vamos à igreja: deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade.
Se nossa vida se processa entre falsos testemunhos contínuos, isto é, entre mentira e camuflagem diante da sociedade, da lei com os clientes no comércio, com os dependentes no trabalho, com os leitores referindo e comentando os fatos, Deus nos repete: deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade. Se nossa vida é dúbia, se nossa vida é desenfreada, se deixa guiar por qualquer desejo, sem deter-se diante de um adultério, Deus repete a nós também: deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade. Eis como a palavra de Deus se torna hoje ocasião de renovação quaresmal. Ela nos impele com uma força incomum a nos lavar, a nos purificar, a tirar o mal que há em nossas ações, a eliminar o fermento velho, para ser uma massa nova e celebrar assim, dentro em breve, a festa do Senhor com ázimos de sinceridade e de verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.